pagar esse impostinho. Milionário vai, aperte vai, e vai pagar esse impostinho, vai pagar esse impostinho. Banqueiro vai, aperte vai, e vai pagar esse impostinho. Chegou a hora de acabar com essa injustiça com os brasileiros. O povo não pode mais pagar imposto de renda. E a mamata das bets, dos bancos e dos milionários tem que acabar. Pra cima deles, presidente Lula, o povo tá do seu lado. Com o novo IR, o governo quer livrar do imposto de renda quem ganha até R$5.000 e diminuir a taxa para quem ganha até R$7.000. Ou seja, menos imposto é mais dinheiro para o trabalhador poder comprar mais. Para equilibrar as contas do Brasil, o governo vai taxar os super ricos e sites de apostas, que ganham muito e pagam proporcionalmente menos imposto. Assim, vai aliviar para quem tem renda menor e sobrar dinheiro para investir em saúde, educação, segurança. Porque imposto é necessário, mas justiça também é. Taxação BBB dos bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. O vídeo que você está vendo agora não foi gerado por inteligência artificial. E mesmo assim, Hugo Motta e Tarcísio de Freitas não querem que você assista. O problema, é claro, não é a simples presença do chefe Salt Bae, o cozinheiro conhecido por servir bife folhado a ouro aos seus clientes, geralmente mega celebridades ou bilionários. O problema é que sentado nessa mesa, com o celular à mão, sorrindo, ao lado de empresários e políticos brasileiros, está Marcos Pereira, presidente do Republicanos, o mesmo partido de Motta, de Tarcísio, da Igreja Universal e ao partido que quer governar o Brasil a partir de 2026. Mas se isso te parece obsceno, tenho que dizer, não é nem metade da história que eu conto nessa semana na newsletter Cartas Marcadas. Porque nessa mesma edição, além de um vídeo, eu trago documentos e notas fiscais que comprovam gastos exorbitantes de dinheiro público do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. São passagens aéreas que custam, uma só delas, mais de R$100 mil. Tudo isso com o seu dinheiro. Agora, se você quer ter acesso também a essas notas fiscais e documentos, te peço, digite cartas aqui embaixo nos comentários e receba toda terça-feira histórias como essa. Pode ficar tranquilo, meu caro. O Hugo Marmota tá resolvendo tudo pra gente no Congresso. Quem vai pagar a conta é o pobre. Maravilha, eu também já mexi os pauzinhos. Vários especialistas vão aparecer nos jornais apoiando a nossa causa. E o pobre vai lutar por nós achando que tá lutando por ele. Especialistas alertam: cobrar impostos dos ricos pode prejudicar os pobres e a economia do país. Abaixo os impostos! Hugo Marmota, eu te disse o quê? Eles estão lá lutando pelos nossos interesses. Globo, quando ela quer atacar o povo brasileiro, ela ataca também. Foi isso que ela fez ontem com aquela reportagem. Atacou o povo brasileiro, colocou aqueles porta-vozes que são pessoas completamente desqualificadas. Aquele Coronel Zucco, aquele Rogério Marinho, o Armínio Fraga. Armínio Fraga, que disse que tem que congelar o salário mínimo por 6 anos. Então, assim, é um trabalho, assim, do ponto de vista jornalístico, aquilo é lixo.
é um trabalho jornalístico nojento, asqueroso, é indigno aquilo ali, colocar aquelas pessoas para falar. E aí, Chico, como é que a Globo faz um negócio desse? A Globo pode muito, mas não pode tudo. Acabou o tempo em que ela tinha o monopólio da voz. Acabou. Ela teve que reagir por causa da repercussão nas redes sociais. A Globo usou 6 minutos do Jornal Nacional. Quase 7, Rodrigo. Quase 7 minutos. Para dizer que há uma campanha contra os bilionários, coitadinhos, nas redes sociais. E aí foi ouvir o Armínio Fraga e o Zucco. Cara, aquilo é imoral, né? Que a esquerda está atacando a democracia, isso vindo de um bolsonarista. Mas é demais, aí foi isso. Aí como é que colocam aquilo, né? Foi uma coisa lamentável. É achar que a gente não tem memória mais nenhuma. Mas eles apostaram nisso, pelo visto, né? Já voltaram atrás, mas desculpa, toda vez a Cris vai falar, eu falo antes aqui. Desculpa, Cris. Cris, com você. Não tem problema nenhum. É isso que eu ia falar, né? A Globo retirou, disse que não vai mais exibir aquela matéria em lugar nenhum, né? Vocês estão sabendo. Sim. Já gente, aqui. A pergunta que o Chico acaba de fazer, como é que faz um negócio desse? Olha só, gente, eu não tinha assistido ontem a essa reportagem, eu não assisti. Aliás, está cada dia mais difícil assistir ao Jornal Nacional. A gente tem que assistir porque tem que saber para onde está soprando o vento da direita e da extrema-direita e como que essa organização de comunicação tão gigante reage a isso. Mas eu tenho cada vez menos estômago. E aí eu queria lembrar o seguinte... A Globo tenta muito se fazer de democrata, né? Liberal nos costumes, combate o racismo, né? Agora a gente vê na dramaturgia uma coisa, aliás, importantíssima, né? Que é a valorização de atores negros, né? Você vê todas as protagonistas hoje das novelas são mulheres negras. Ótimo, aplaudo. Mas quando se trata, né, de falar de luta de classes, a Globo sabe muito bem o que ela tem que fazer, né? Essa matéria que eu assisti há pouco antes de entrar... Fala, meu povo escravo do trampo! Aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa. 70% dos deputados não aprovam o fim da escala 6x1. Aqui a folga é só nossa. Enquanto eles pedem justiça, temos mais emendas. Aqui o sistema é nosso. Senhor deputado Hugo Nem Se Importa. O povo quer saber, por que o Congresso não coloca em pauta a taxação das grandes fortunas? Querem que a gente taxe bilionário e arrisque perder o patrocínio das próximas eleições? Acorda, escravo do trampo! Hugo nem se importa! Hugo nem se importa! Eu me importo sim, em não taxar os ricos. Eles vendem a mentira de que taxar bilionário quebra a economia. Mentira! O que quebra o país é proteger rico e deixar o povo sem salário digno. Acorda, povo! Eles querem que o povo trabalhe 6 dias por semana para sustentar o luxo de quem só trabalha 3 e descansa 4. Nosso luxo tá incomodando, né? Que bom. Então me segue em todas as redes sociais do perfil Brasil Sátira do Poder. O povo paga a conta e tá tudo bem. E mais essa agora. Pira das emendas diz que preciso fazer esse vídeo para tentar limpar minha imagem. Vou ter que fingir bem. Fala, escravo do trampo. Aqui é o deputado Hugo Nem Se Importa. Eu sempre soube que seria cobrado quando virei o herói da Câmara. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz nesses 5 meses. Ih, rapaz, o que foi que eu fiz mesmo? Esse é o Ordem do Dia. Foram mais de 100 proposições. E o povo escravo do trampo não viu foi nada. Ai, eu não consigo fingir. Eu tentei fazer, eu fiz um acordo. Ih, rapaz. Lembrei, eu cumpri o acordão com a Farofa Limão de não taxar os super ricos Eu aumentei o número de deputados de 513 para 531, a filha de Cuia pediu, e agora o povo paga a conta, e tá tudo bem. O fim da escala 6x1 nem pautei, e nem quero pautar. O que quero mesmo pautar é a escala 7x0. Eu não pautei o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Tá lá na minha gaveta. E o escravo do trampo ainda me aplaude. Acabou? Já desligou a câmera? Ih, rapaz, tô lascado. Larguei o doce e falei demais de novo. A sua conta de luz vai aumentar. E a culpa não é do Lula. Sabe de quem é a culpa? Dessa direita escrota, podre e nojenta,
que mais uma vez ficou contra o povo e a favor dos bilionários. Lula fez a parte dele. Vetou esse aumento absurdo. Mas essa direita covarde, canalha, foi lá e derrubou o veto. Resultado? Você vai pagar mais caro na conta de luz. É sempre assim. Na hora de escolher, eles não têm dúvida. Ficam do lado dos empresários, dos donos das riquezas e lascam o povo. Depois aparecem na cara de pau, dizendo que defendem a família, que amam o Brasil. Mentira. Eles defendem os ricos e esmagam o povo trabalhador. Anota e não esquece. Quem fez sua conta de luz ficar mais cara foi essa direita nojenta, vendida e inimiga do povo. Se você está indignado, compartilha, comenta e espalha essa verdade. Porque contra essa direita safada, só a voz do povo para vencer. Missão oficial da Frente Parlamentar pelo Livre Mercado em Washington, nos Estados Unidos. Jovem, temos uma deputada e um deputado, ambos da região sul, não é implicância, talvez seja, falando de livre comércio nos Estados Unidos, no momento em que o Trump coloca a tarifa até numa ilha que só tem pinguim, e eu amo pinguim, fico puto com essa porra. Estados Unidos, a capital do país. Jovem, agora você vai ter que voltar o vídeo para reparar que quando ele fala Estados Unidos, a capital do país, ele ovula. E eu vou te falar que esse filme aí é derivado de um livro, Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo, que teve também a versão brasileira muito boa, Rui Mauro Marini, Dialética da Dependência e outros escritos. Foundation, Carol. É isso aí, estamos aqui para ter reuniões para ver o melhor ambiente econômico para o Brasil nas melhores instituições do mundo. Então acompanhe essa nossa agenda que não tem recursos públicos para colaborar. Jovem, vamos analisar com cautela. O que acontece com um bonzinho? Bonzinho só se... você sabe. Agora, usando uma técnica liberal, existe almoço grátis? Não. Se não tem recurso público nesse troço, é porque essa fundação está interessada no quê? No lombo do trabalhador brasileiro, em extorquir e explorar o nosso país. E esses caras estão indo lá para quê? Para oferecer o lombo do trabalhador, porra. Vânia Bambirra, capitalismo dependente latino-americano. Heritage Leadership Institute, amanhã vamos ao Congresso Americano, agenda cheia. Traduzindo, os dois empregados da burguesia brasileira, sócia do imperialismo, estão lá para negociar os termos dessa sociedade que tem sido muito boa para o capital internacional, para essa fração da burguesia brasileira e péssima para os trabalhadores. Só que eles não podem usar esse nome, né? Então eles falam de fundação, de relações com o Congresso, livre mercado, que no dos outros é refresco. É dia 10 de julho! Dia 10 de julho, Congresso Inimigo do Povo. Ih, rapaz, o povo acordou. Calma, pira das emendas, eu sei. O povo nas ruas não é bom pra gente. Pira das emendas tá puto. Acorda, escravo do trampo! Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Acorda, escravo do trampo! Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. 70% dos deputados não aprovam o fim da escala 6x1. Acorda, escravo do trampo! Hugo nem se importa! Hugo nem se importa! Eu me importo sim, em não taxar os ricos. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Hugo
Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Aprovamos mais deputados, mas barramos imposto para rico. Porque empresário e político é que precisam de privilégios. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Se tem uma coisa que eu amo mais que meu uísque, é ver pobre defendendo a não taxação dos super ricos. É lindo de se ver. Relaxa, galera. Podem comer e beber à vontade. 27 mil é pouco. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Hugo nem se importa, Congresso inimigo do povo. Fala, escravo do trampo, vote errado e sofra de novo. Acorda, escravo do trampo! Você já paga tudo por mim, custa nada se inscrever no canal também, né? Vai, clica aí, faz esse favor pra democracia. Esse discurso de nós contra eles é perigoso. Porque enfraquece as instituições e coloca em risco a democracia. Esse debate de nós contra eles só atrapalha o nosso jeitinho brasileiro. Aqui sempre funcionou assim, cada um no seu lugar. Está comigo desde novinha. Nem precisa mandar, ela já sabe o que fazer. É uma bênção. A gente só usa o tronco quando precisa educar. Igual um pai corrige um filho. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Fala, meu povo escravo do trampo. Aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa. Agora é hora do jantar de luxo. E quem paga a conta? Vocês. Relaxa, galera. Podem comer e beber à vontade. Reembolso é pra isso mesmo, pra degustar o suor do povo. 27 mil é pouco. Vai. 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 Relaxa, Brasil. Amanhã essa garrafa vira nota fiscal. Esse é o cara. Se é pra enganar o povo, que seja com rosto de herói, né? Reembolsado com amor. Obrigado, viu? Fio dental, lente, clareamento, tudo no padrão parlamentar. Luxo e reembolso. Obrigado, viu? Absurdo. Enquanto a gente escolhe entre comprar comida ou pagar o aluguel, eles reembolsam um jantar de luxo com o nosso suor. É clareamento, harmonização, peeling, tudo reembolsado. E o povo que lute. Hugo Mota, rapaz, para derrubar o imposto do IOF, foi ligeirinho, né, Hugo Mota? No instantinho vocês resolvem. Ei, mas para isentar o imposto de pobre que ganha até 5 mil, vocês estão tudo quieto. Ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque vocês governam para rico. Agora é uma pena que pobre não entende isso. Pobre tá votando numa galera de centro que não quer outra coisa. A galera que o pobre tá votando é essa. É a galera que não tem nada para oferecer a ele. Tem pro patrão dele, que promete a cada dia cortar o Bolsa Família, que diz que é o Bolsa Família que deixou o pobre preguiçoso. Mas ninguém vê que o Bolsa Família foi um programa de ação social, mas que tentou igualar filho de rico a filho de pobre. Quem está dizendo isso é Ninho Barreira. Matuto, mas não é besta. 5 irmãos com nível superior. E eu sou formado em ciências ocultas. Estou aqui na lama, mas fazendo o que eu gosto. Sou Ninho Barreira, sou matuto, mas não sou besta. Este Congresso que votou para aumentar o número de deputados, que propõe um acúmulo de salário com aposentadoria, mas só deles, que votou para aumentar o fundo partidário e que fala em responsabilidade fiscal, é o mesmo Congresso que acusa o governo Lula
de gastar demais por conta do aumento real do salário mínimo, do reajuste das aposentadorias, do BPC, das verbas da saúde e da educação. Mas quando o presidente Lula é constrangido a abrir a torneira para liberar emendas, ninguém ouve um pio desses deputados pela responsabilidade fiscal. É só Lula falar em taxar bets, taxar lucros dos bancos e rever os incentivos fiscais de setores econômicos improdutivos que os mesmos deputados, famintos por emendas, recomeçam a gritaria e ainda têm o atrevimento, a falta de escrúpulo de dizerem que tem que congelar o salário mínimo, cortar o BPC e tirar dinheiro da saúde e da educação. Nunca se viu uma legislatura tão assumidamente sabotadora como essa. Na República das Emendas Parlamentares, a responsabilidade fiscal é um discurso de hipocrisia, de chantagem e de dissimulação. Fala galera, olha aqui ó, tô indo aqui pro aeroporto, vou pro Rio de Janeiro, mas olha a notícia que saiu, Hugo Mota, o presidente da Câmara, aquele cara que eu falei pra vocês que não vale nada. A galera começou a apertar o Centrão, mostrar que o Centrão tá do lado dos bilionários, do lado das casas de aposta, estão fazendo os esquemas tudo para manter a isenção fiscal dos ricos e etc. A população começou a acordar. O que o Hugo Mota fez? Reunião de emergência aqui, ó, na casa de quem? Do Dória. Por que o Dória? Porque o Dória é o dono daquele LEAD e o LEAD é o fórum dos bilionários no Brasil. É onde os bilionários se encontram. Aqui no Brasil se encontra em Nova York, em Dubai, em vários outros lugares. Aí o Hugo Mota foi lá para pegar as instruções de qual é o próximo passo, entendeu? Porque é isso, quem manda no Congresso brasileiro é bilionário. E essas medidas todas, esse oba-oba toda, não sei o quê, e pô, a gente é contra a corrupção, não é nada, não é nada. Tá lá, ó, todo mundo reunido com medo porque a galera tá acordando. Galera, é o seguinte, ninguém tem que ser fanático por político A, por político B, por político C. A gente tem que ser defensor de causa e tem que entender que quem destrói o nosso país é essa turma que há um tempão não paga imposto, é bilionária e ganha juros para dobrar o dinheiro a cada 5 anos sem trabalhar. E essa turma é protegida pela Fiesp, é protegida pela Febraban, é protegida pelo LEAD e é representada pelo Congresso. É essa turma que é nossa adversária, é essa turma que é nossa inimiga. Não seja você o pato amarelo, entendeu? Aqui, ó, tá aqui, tá escrito. Foi lá para dizer assim, e agora, o que a gente vai fazer para defender nossas isenções? O que a gente vai fazer para, não começar a pagar imposto? O que a gente vai fazer para continuar ganhando juros altos? Tá aqui, ó, bora pra cima, a galera sentiu o golpe, é a hora da gente ir pra cima. Um dos motivos que está fazendo o Hugo Mota buscar o presidente para conversar é porque saiu uma pesquisa recente lá na Paraíba que mostrou que o presidente Lula é aprovado por 67% da população da Paraíba. E o Hugo Mota é um político jovem ainda, ele tem 35 anos. Então ele tem no mínimo mais uns 20 a 30 anos de carreira política para ser candidato a governo do estado da Paraíba, para ser candidato a senador na Paraíba. A cidade de Campina Grande, que tem 10% da população da Paraíba, o presidente Lula tem uma avaliação positiva de 80% praticamente. Então, como é que o Hugo Mota vai bater de frente com isso? Qual foi a conclusão que eu cheguei, Thalita? Aquele jantar que ele foi na casa do João Dória, que foi recebido por 50 empresários da farinha com limão, né, como estão brincando aí as IAs, e que ele foi chamado de herói ali, o que eu acho que ele foi falar? Acho que ele foi falar o seguinte, olha, eu não tenho como abraçar a pauta de vocês 100%, porque senão eu vou morrer politicamente no meu estado. Eu não sou um deputado por um estado que o Lula é rejeitado, eu sou deputado por um estado que o Lula é muito aprovado. Então, eu vou ter de fazer um meio termo. A gente vai defender o que vocês querem, mas eu também não posso arriscar minha carreira política totalmente. Então, por isso que eu acho que tanto ele quanto o Alcolumbre ligaram para o Lula para conversar. Mas eu tenho uma triste informação para trazer para eles, né? Isso não vai parar porque não é o Lula que está encampando isso. É o povo. Gente, nós estamos conseguindo encurralar esse Congresso, hein? Nossa, eles estão desesperados. A Rede Globo, então, não para de fazer propaganda contra o Lula e contra eles. Mas agora nós temos uma arma que vai acabar de arrebentar com eles. Vem comigo que eu vou te falar agora. Eu, você, nós dois, juntos, podemos obrigar o Congresso a
acabar com a cobrança de imposto de renda de quem ganha até R$5.000, podemos obrigar o Congresso a taxar os super ricos e podemos obrigar o Congresso a acabar com a escala 6x1. Sabe qual é a arma? É o plebiscito que foi lançado a nível nacional. O objetivo é conseguirmos 10 milhões de assinaturas e nós vamos enviar essas assinaturas para o presidente Lula, para o Congresso e para o Supremo Tribunal Federal. Vamos mostrar para eles que a gente sabe o que quer e que a gente sabe correr atrás do que a gente quer. Lembrando que o Hugo Mota já foi orientado pelos ricos a acabar com a escala 6x1, né? Acabar inclusive com as folgas ao domingo, acabar com o 13º, acabar com as férias, tá? E a gente não pode deixar na mão deles. Nós também temos agora esse poder, né? Essa ferramenta. Vamos utilizar. Não basta só votar. Você tem que convidar seus parentes, seus amigos, pessoal da sua igreja, do seu trabalho. Vamos compartilhar esse vídeo o máximo que a gente puder. Vamos conseguir esses 10 milhões de assinatura. O que você acha? Fala aí nos comentários. Olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dobrou a aposta contra o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal e liberou 11 milhões de reais em emendas de comissão. O valor foi confirmado por 6 deputados ouvidos pela Folha de São Paulo, embora os nomes dos parlamentares não tenham sido divulgados. Com a medida, os recursos para cada deputado, somando emenda individual, de bancada e de comissão, podem ultrapassar 5 bilhões, que eles podem usar nas suas bases eleitorais. A tática repete a mesma estratégia usada por Arthur Lira, antecessor de Mota, que liberava essas emendas como forma de barganha política. A manobra, no entanto, pode desgastar ainda mais a imagem de Mota, que está sendo amplamente criticado nas redes sociais, especialmente diante desse discurso do Congresso por ajuste fiscal e responsabilidade no uso de recursos públicos. Então, mais um capítulo dessa questão das emendas, que inclusive está ali sendo analisada, lembrando, por Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal. Mas a gente tem mais uma vez essa cara de pau de Hugo Mota, nesse momento liberando aí largamente mais emendas. Esta pessoa paga menos imposto do que esta pessoa. Essa pessoa também paga menos imposto do que esta pessoa. E esta pessoa aqui não paga quase nada de imposto, enquanto essa aqui paga todo mês. No Brasil, os pobres e a classe média pagam mais impostos que os bilionários. Isso está errado. Quem ganha mais tem de pagar mais. Quem ganha menos tem de pagar menos. Imposto sobre os super ricos é justo, é certo, é justiça social. Meu irmão, minha irmã, olha essa notícia de hoje, para vocês entenderem o motivo pelo qual a gente fez esse manifesto do Somos 99%. Quem não fica indignado com isso? E aí, irmão, tu pode ser de esquerda, de direita, tu pode ser de Marte, mas não tem como não ficar indignado com isso. Olha só, o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, que é quem mais defende as apostas lá no Congresso, aquela CPI das bets que não deu em nada, que foi um teatro e que só serviu para legitimar essa atividade que está destruindo a vida de milhões de brasileiros. O Ciro Nogueira, ele vendeu a empresa que ele é o dono, né, chama Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis, a empresa que construiu o prédio. Vendeu 3 apartamentos no prédio pro Fernandinho OIG, que é o dono da empresa de bet que é associada ao jogo do Tigrinho. Agora eu te pergunto, irmão, a gente tem aqui uma ligação direta. O dono da empresa de bet que mais está destruindo vidas no Brasil, que é a empresa associada ao Tigrinho, ele pegou e transferiu diretamente dinheiro, 3 apartamentos no mesmo prédio, 3 apartamentos, para a empresa do Ciro Nogueira, irmão. Quem é que compra 3 apartamentos num prédio? Ninguém, nem morar lá o cara deve morar, entendeu? E aí o seguinte, essa informação era da CPI das bets. Quem ficou sabendo? Ninguém ficou sabendo. E sabe por que ninguém ficou sabendo? Ninguém ficou sabendo porque a CPI das bets, ela é o seguinte, ela não existiu para enfrentar as bets, ela existiu para legitimar as bets. A revista Piauí, que teve acesso a essas informações e trouxe essa informação que todo mundo tinha que ficar sabendo. Tu quer saber mais de informação que tinha na CPI das bets? Eu vou te falar.
o Fernandinho, OIG também, transferiu para o assessor, para o cara que era assessor do Ciro Nogueira, 625 mil reais para o assessor do Ciro Nogueira. Aí sabe o que o Ciro Nogueira falou? Não. Ele transferiu esse dinheiro para comprar um relógio. Meu irmão, minha irmã, eu até fiz essa brincadeira, fruto da minha ira hoje de manhã, que foi o seguinte: se o relógio do assessor do Ciro Nogueira custa 625 mil reais, imagina o relógio do Ciro Nogueira. Vocês já ouviram falar de relógio por 625 mil reais? Você lembra que tinha um relógio lá do Bolsonaro também? Do negócio do pai do Cid, que vendeu lá, né? O relógio que o Bolsonaro ganhou. Você sabe por que as pessoas usam relógio? As pessoas usam obra de arte. As pessoas usam boi. As pessoas usam essas coisas todas. São coisas que você dá o valor que você quiser. E essas coisas são muito utilizadas para lavagem de dinheiro, para transferir dinheiro para corrupção, porque você pode botar o valor que você quiser. Além disso, esse mesmo Fernandinho OIG, esse mesmo cara, levou o Ciro Nogueira no avião dele para Mônaco. E o assessor do Ciro Nogueira, que é esse do suposto relógio de 625 mil reais, também recebeu um depósito de 30 mil reais. Não, ele depositou 30 mil reais para o Ciro Nogueira, esse assessor que recebeu esse dinheiro. Eles pegaram também, o Ciro Nogueira disse, não, isso era uma viagem que eu ia fazer para Capri, e aí eu acabei não indo, aí ele foi no meu lugar, e aí ele me deu esse dinheiro. Galera, não é possível que as pessoas veem o dono do negócio do Tigrinho comprando 3 apartamentos da empresa do Ciro Nogueira, o dono do negócio de Tigrinho depositando 625 mil reais no assessor do Ciro Nogueira. E diz que é a venda de um relógio. Quem que paga 625 mil reais no relógio? O assessor do Ciro Nogueira. Quem não se revolta com isso, realmente, eu acho que, enfim, não se revolta mais com nada. É por isso que a gente está fazendo essa campanha. E eu vou te falar, ontem já começaram um monte de mensagens e recados de pessoas que estão iradas comigo. Mas sempre, legislativo defendendo o legislativo. Advogados e pessoas do judiciário defendendo os ministros do STF e STF. Eu vou perder um monte de amigo com essa história. Mas numa boa, o que eu não aguento é perder assim o sentido da caminhada. Eu tô de saco cheio disso tudo. Vocês estão também, todo mundo tá. Então vamos pra cima. Deixa eles gritarem, a gente vai mais pra cima. Todo mundo hoje. Vamos pedir mais assinatura, batemos o recorde. Nós somos, e até que me provem o contrário, o maior abaixo-assinado com verificação de nome e CPF colhido na internet em 24 horas da história do país. Mais de 200 mil assinaturas nas primeiras 24 horas. Não é o maior? Então me mostra qual foi o maior em 24 horas, pedindo o CPF, que aí você verifica se a pessoa existe. Só que a gente vai conseguir muito mais. A gente vai pressionar muito mais. A gente vai incomodar muito mais. Entra no site agora. Se você não assinou, assina. E se você já assinou, vai lá ver os novos vídeos que tem. Posta nas suas redes. Faz vídeo nas suas redes chamando as pessoas para assinar. E vamos botar pressão nisso. Chega! Lula quer que 90 milhões de brasileiros deixem de pagar imposto ou pague menos tributo. Para isso, quem ganha acima de 600 mil por ano passaria a pagar 10% de imposto de renda. Sabe quantas pessoas isso atinge? Somente 141 mil pessoas. Menos de 0,1% da nossa população. Independente se você é de esquerda ou de direita, você não acha que isso é uma medida justa para combater a desigualdade no nosso país? Até quando vamos aceitar ser explorados? Enquanto o povo sofre, os super ricos seguem sem pagar imposto de renda. Quem permite isso? O Congresso do Centrão e da extrema-direita. Eles legislam para proteger milionários e castigar trabalhadores. Nós não vamos mais pagar essa conta sozinhos. Queremos isenção do imposto de renda até 5 mil e taxação dos super ricos e dizemos não ao 6 por 1. Porque o povo não nasceu para ser escravo. No dia 10 de julho, em todo o Brasil,
o povo vai às ruas exigir justiça tributária. Em Belo Horizonte, a concentração será na Praça 7, às 5 da tarde. Se o Congresso é inimigo do povo, então o povo vai cobrar nas ruas. O escândalo das emendas. PIX. Roubo legalizado com o dinheiro do povo. Sabe o que são emendas PIX? É quando deputados mandam dinheiro do governo federal, o seu dinheiro, direto para as prefeituras, sem plano, sem fiscalização, sem prestação de contas. É o novo nome da corrupção disfarçada de emenda parlamentar. Já foram quase 469 milhões liberados sem controle. É isso mesmo. Quase $500 milhão saindo dos cofres da União para amigos aliados, ONGs fantasmas e prefeituras suspeitas, tudo com aval do Congresso. Mas surge o ministro do STF, Flávio Dino, o único com coragem de bater de frente com essa máfia de terno. Determinou auditorias, exigiu rastreio e expôs o Congresso como o epicentro da sujeira institucional. Esses deputados não ajudam o povo, roubam dele, são parasitas do dinheiro público. E Dino, sozinho, está rasgando a fantasia da velha política. O Congresso fede, e só um ministro teve peito para puxar a descarga. Fontes informam que o União Brasil, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o Republicanos, de Hugo Mota, o PP, de Cid Nogueira e o PL, de Bolsonaro, foram os partidos que mais roubaram dinheiro do povo através das emendas PIX. Você sabia disso? Deixe aqui o escândalo das emendas. Olha só, saiu um vídeo do Ciro tô de bobeira dentro de um jatinho rindo da cara do povo. Olha só, meu afilhado Hugo não se importa. Bora torrar essa grana das bets lá em Vegas. Cadê você? Chega logo que daqui já vamos para Paris. Você viu, né? O povo só perdendo com bet e a gente aqui não para de ganhar. Eita, parece que o Sabugo entrou, né, Ciro, cabeção? O Fluminense acabou de ser eliminado da Copa do Mundo de Clubes. Isso você já deve estar sabendo. Mas a notícia que eu vou te dar agora é triste e você com certeza ainda não sabe. O Fluminense, apesar de ter sido o clube que chegou mais longe na competição e que também ganhou o maior prêmio, será o clube que também vai pagar o maior volume de imposto. 18,8 milhões de dólares, cerca de 100 milhões de reais. É um absurdo. Isso porque eu tenho o Sam, tem uma goela grande, ele tarifa 30% do prêmio. Olha aqui o que seu clube vai pagar. Ó. O Flamengo vai pagar 21% porque tem uma filial do clube nos Estados Unidos e aí é considerado uma empresa local, o imposto é menor. Agora, sabe o que é pior? Enquanto seu clube é taxado em 30% nos Estados Unidos, as bets aqui no Brasil, que ganham dinheiro devido à nossa paixão pelo futebol, só pagam 12% de imposto. Lá nos Estados Unidos, em estados como Nova York, as bets chegam a pagar 51% de imposto ao governo. Se esse torneio tivesse sido realizado no Brasil, os clubes estrangeiros pagariam apenas 15% de imposto. E tá aí você achando que os Estados Unidos é perfeito, cobra pouco imposto e que o Brasil é que gosta de taxar, né? Engano seu. Se você se surpreendeu com essa alíquota cobrada pelos americanos, compartilhe esse vídeo. Hugo Mota é, primeiro, uma filha do Eduardo Cunha, né? Um filho de uma pequena dinastia de políticos do Nordeste, que está, portanto, acostumado a trabalhar e operar na ideia do meu reduto, minha vida. Com o Eduardo Cunha, ele foi, diante de todas as provas, diante de toda a crise, até o limite da cassação, inclusive votando contra a cassação do Eduardo Cunha, e depois se juntou ali ao atual presidente do PP, senador Ciro Nogueira, que é um dos políticos mais experimentados que eu já conheci, joga muito e foi, por isso mesmo, ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Só está assustado quem não se deu o trabalho de ler a biografia ou que é conhecido de Hugo Mota, porque o padrinho dele é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, que por óbvio, inclusive, já voltando aqui para o nosso trabalho de grupo, defende a anistia, defende a reversão da inelegibilidade. Então, assim, a raiz, a árvore dele é essa. Se o fruto foi cair longe da árvore dessa vez, desconheço.
Se a gente não colocar a mão na consciência, que nos últimos, eu vou colocar 10 anos ou 11 anos para fazer justo, porque eu estava aqui. Nós fizemos a reforma trabalhista, fizemos a reforma da Previdência, todas as medidas que nós fizemos sempre era pelo lado de políticas sociais. No passado se cortou até dinheiro para ciência, tecnologia, inovação, porque não se acreditava nisso. Se tirou dinheiro de farmácia popular, se tirou dinheiro de políticas sociais e nunca se conseguiu mexer com a andar de cima, a qual eu pertenço. Muitos de nós pertencemos. Não é justo que quem ganhe mais de 50 mil, de 60 mil de renda, não é propriedade, não é outros tipos de benefícios temporários, não é indenização, não é nada disso. Quem tenha renda acima de 50 mil, não pague pelo menos 10. Se isso não for justiça tributária, se isso for discurso de esquerda, eu que nunca fui de esquerda, tenho que me considerar de esquerda. Luxos e polêmicas de Davi Alcolumbre, o inimigo do povo que virou DJ das pautas e maestro dos privilégios. Salário de senador, R$ 46.366 por mês. Mas isso é só a entrada do buffet de benefícios. Cota parlamentar, até R$ 56 mil mensais para despesas de gabinete, passagens aéreas, combustível, divulgação ou churrasco de lideranças, se ele quiser. Apartamento cortesia em Brasília, 0 aluguel. Quem diria que morar de graça no endereço setor hoteleiro Sul seria privilégio de poucos. Viagens VIP, direito a passagens ilimitadas em classe executiva. Sim, ele decide o destino, você paga a tarifa. Polêmica atual. Quer escolher quem pode recorrer ao STF? Menos juiz, mais político amigo. Democracia? Só se for VIP Pass. Num passe de mágica legislativo, aprovou em regime de urgência o fim do reajuste do IOF. Alívio salvo vidas para quem já nada no dinheiro. A galera de alta renda agradece. Depois votou às pressas. Ninguém avisou a população o projeto que aumenta deputados de 513 para 531. Mais gente para receber salário e verba extra de 60 milhões ao ano. Mas o luxo não para no plenário. Em fevereiro, ele lançou o pacotão de bondades. Aumentou a cota parlamentar para até R$ 52 mil e deu folga remunerada. Um dia de férias a cada 3 dias trabalhados. Tudo pago pelo contribuinte. Publicitário oficial. Sim, foi o senador que mais gastou em mídia em 2024, 400 mil em anúncios para bombar o nome, enquanto a rua cobra soluções. E o discurso? Sempre defendo o povo. Mas quando o povo chama por justiça, ele chama o gabinete de volta. Moral da sessão. Depois das 22 horas, o Senado vira lounge VIP, o judiciário fica de fora e o bolso do rico nunca sai de moda. Comenta. Eficiência parlamentar ou inimigo do povo? Segue para mais bastidores que o noticiário oficial silencia. Quem são os grandes inimigos do povo brasileiro? Um erro de estratégia do Congresso Nacional acabou mostrando aos pobres de direita e de esquerda os seus verdadeiros inimigos. O primeiro é o Congresso Nacional. O Congresso votou contra a proposta do Lula de taxar os super ricos. É contra o projeto do Lula de isentar quem ganha até R$ 5 mil. Cobram corte de gastos do governo federal, mas aumentam o número de deputados e não cortam nos privilégios dos parlamentares. Quer que o executivo corte na nossa aposentadoria, no BPC, no salário de professores, de policiais, no salário mínimo e no Bolsa Família. Também são contra a escala 5x2, mas deputados e senadores seguem trabalhando só 3 dias por semana. Contudo, o povo permanecia calado. O erro do Congresso foi pensar que com a derrubada do IOF seria a mesma coisa. Eles estavam tão acostumados a votar contra o povo, sem ter nada de reação por parte do contribuinte, que achavam que a derrubada do IOF também não iria dar em nada. Mas a hashtag Congresso Inimigo do Povo disparou na internet. Depois disso, teve vídeo de deputados tentando explicar o inexplicável, teve jornalista tentando proteger a mídia burguesa, teve pobre de direita defendendo ricaços, mas o grande acontecimento que demonstrou que os ricos ficaram incomodados foi a convocação de Hugo Motta. O presidente do Congresso foi chamado para uma reunião de emergência com 50 empresários. É assim que funciona. O Congresso é o sindicato dos ricos. Quando algo dá errado para eles, é aos congressistas que os ricos recorrem. Com essa reunião, identificamos o segundo grupo que faz de tudo para manter a nossa pobreza, os ricaços deste país. É ilusão achar que você está nesse grupo, só porque tem algumas dezenas de milhões de reais na sua conta. Você não está. Para fazer parte desse grupo, você precisaria ter muito mais que isso. É esse grupo que são os grandes beneficiados com a atuação do Congresso. Esse grupo paga muito menos impostos que nós, pobres de direita e de esquerda, pagamos. Mas o terceiro inimigo do povo é o pior de todos, a desunião. A massa é poderosa.
e os ricos sabem disso. Dividir o povo é a grande estratégia dos bilionários. Com recursos para impulsionar o discurso de que ricaços e pobres estão no mesmo barco, o rico transforma pobres de esquerda em pobres de direita. Com isso, eles dividem os 99% mais pobres em dois grandes grupos. Esses grupos de pobres passam a acusar um ao outro de ser o culpado pela pobreza em que os dois se encontram. Enquanto isso, os ricos seguem explorando os dois grupos. Se tem uma coisa positiva na derrubada do IOF para ricos pelo Congresso, foi mostrar de forma clara quem são os nossos verdadeiros inimigos. Como diz a sabedoria popular, só não vê quem não quer. O deputado Hugo nem se importa falando. Tô aqui abastecendo meu carro, gasolina paga por vocês. Fala, meu povo escravo do trampo, que rala 6 pra descansar 1. Aqui a gente descansa 7 e ainda reclama do cafezinho. Enquanto vocês suam na escala 6x1, eu descanso em dobro com verba tripla. Tô aqui no jatinho, curtindo o voo pago por vocês. Obrigado, viu? Eu aqui no meu recesso parlamentar, refletindo sobre o próximo destino pago por vocês. Cortando gastos, sim. Menos verba pra saúde, menos pra educação, reforma na aposentadoria do povo. Estudar pra quê, né? Com ignorância, o povo vota melhor. O povo trabalha tanto que nem tem tempo de notar quando a gente aprova mais mordomia. Obrigado, escala 6x1. 6x1 é sagrado. Se o povo parar de trabalhar tanto, quem vai pagar nosso auxílio paletó? É por isso que não vamos fazer a votação da escala 6x1, os empresários agradecem. Porque a gente barrou o aumento de imposto pros ricos. E claro, o empresário não pode sofrer, né? Do Hugo nem se importa, o jantar foi um sucesso. Aprovaram tudo entre risos e brindes. Quem banca a eleição, meu amigo, merece isenção, privilégio e um tapete vermelho. Empresários como você ao meu lado, quem precisa de povo. Aqui, ó, os deputados todos bonitinhos, felizinhos. Grande vitória! Grande vitória! Sabe por que eles estão tão felizes assim? Porque dono de banco vai pagar menos impostos, vocês acreditam? Porque o seu chefe, que vai pra Suíça todo ano, vai pagar menos imposto, não é maravilhoso? Porque o trabalhador vai continuar pagando imposto com dinheiro que não tem, enquanto os ricos vão continuar não pagando imposto com dinheiro que tá sobrando. Yay! Porque agora, ao invés do Estado arrecadar mais dinheiro com os ricos, ele vai precisar piorar os serviços de educação e saúde para os trabalhadores. Isso é demais. Não é bonito ver como eles ficam tão felizes enquanto o trabalhador escorrega mais pra dentro da merda ainda? E o melhor de tudo, eles dizem fazer tudo isso em nome do povo brasileiro. Hugo Motta quando era criança. Tô vendo o desenho do Pica-Pau. Eu tô aprendendo como dividir com os pobres, pra quando eu virar político. Você, 1 pra mim, 2 pra você, 1, 2 pra mim, 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim, 4 pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim, 5 pra você, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. Pelo visto, ele aprendeu direitinho. E no dia 10 de julho, vamos todos pras ruas mostrar para esse playboy e para o Congresso inimigo do povo que não estamos de brincadeira. Se gostou do conteúdo, me segue para receber mais. E deixa um like e um comentário para dar uma força. A Rede Globo é uma empresa bilionária, de propriedade de bilionários. É por isso que seus jornalistas representam, como quaisquer outros funcionários, os interesses de seus patrões. A Rede Globo de televisão teve a sua concessão para operar sob a ditadura militar em 1965, um ano após o golpe que levaria a tantas mortes e torturas. Deram para ela uma concessão para ela ser porta-voz dos ditadores, uma office girl dos torturadores. Ela ajudou a normalizar toda a violência do regime brutal. Na primeira eleição direta para presidente, em 1989, ele editou o debate final de forma criminosa, interferindo diretamente e dando a vitória a Collor sobre Lula. Em 2016, a Globo foi parte ativa do golpe parlamentar contra Dilma, para que os ricos pudessem retirar direitos dos trabalhadores com a reforma trabalhista. Em conluio com a farsa jato, eles abriram caminho para que o verme nos levasse a 700 mil perdas e a fila de ossos. A gangue do Motta reduziu impostos para os ricos, aumentou a nossa conta de luz e não quer isentar quem ganha até 5 mil reais. Só nós pagamos impostos. Os donos da Globo e os seus comparsas bilionários da Faria Lima não pagam nada e desfrutam de tudo. A Globo não vai nos calar! Golpistas que atacam os direitos dos trabalhadores não terão paz! Tá rolando um pânico por aí, dizendo que o governo quer criar imposto novo, aumento do IOF. Você tem carro importado? Viaja de classe executiva? Leva a família toda pra Disney? Mesmo com a vida muito confortável, isso que eu vou explicar não é sobre você.
Mesmo com tudo isso, você não está entre os 2% mais ricos, muito menos no 0,1% que realmente será impactado por essas mudanças. Para ter uma ideia, o 0,1% mais rico do Brasil representa cerca de 140 mil pessoas num país com mais de 203 milhões de habitantes. E é para esses 140 mil que a conta vai chegar. Na verdade, a reforma tributária aprovada lá em 2023 vai acabar com o IOF em financiamentos de carro e casa até 2029. O IOF é aquele imposto que todo mundo paga quando financia carro, financia um imóvel. E com o fim dele, o governo precisa compensar, mas de forma justa, sem pesar para quem já paga muito imposto, que somos nós. O que está sendo proposto é justiça fiscal para quem nunca pagou nada. E vai começar com os super ricos. Você sabia dos fundos exclusivos? Fundos de quem tem mais de 10 milhões de reais aplicados hoje, não paga nada de imposto ao longo do ano. A ideia é cobrar deles 20% como qualquer fundo normal. Depois tem os muito ricos da previdência privada. A mudança só atinge quem investe mais de 600 mil reais por ano. Ou seja, quem consegue colocar mais de 50 mil reais por mês em previdência. E aí eles passariam a pagar 5% sobre o lucro. Agora os investimentos mais acessíveis à classe média, que é o LCI, LCA, CRI e CRA. É usado por todos nós para guardar dinheiro. São investimentos isentos de imposto de renda, mas a proposta é cobrar 5% sobre o lucro. Se você tem 50 mil reais aplicado, lucra 5 mil em um ano, isso daria 250 reais por ano ou 20 reais por mês. Mesmo assim, ainda mais vantajoso do que algumas aplicações tradicionais. No fim das contas, isso não é um imposto novo, é uma compensação justa pelo fim do IOF que todo mundo paga. Quem tem mais pode e deve contribuir mais. Isso é justiça fiscal de verdade, sem terrorismo, sem pesar em quem já carrega o país nas costas, entendeu? Então é por isso. Fique atento. Já viu esse povo que adora falar que pobre que ganha benefício não quer trabalhar? Quem sou eu para julgar, mas como que eles ficam depois que soltaram a lista com as empresas que ganham as maiores isenções? Então o empresário que ganha benefício não quer empresariar? Ou a crítica só vale pro pobre? Tô te falando, eles chamam de renúncia fiscal, mas esse é só o nome gourmet que usam quando é dinheiro público indo pra gente rica. Mas aí é que tá, porque a direita, quando é pro pobre, chama de Bolsa Esmola. Quando é pra rico, aí é renúncia fiscal. Se chamasse o Bolsa Família de renúncia monetária, ninguém era contra também não. Mas quem sou eu pra julgar, né? Uma das que mais recebeu foi a Braskem, aquela que afundou o bairro inteiro de Maceió. Mas quem sou eu para julgar, né? Quem nunca fundou um bairro inteiro? Elas recebem mais de 500 bilhões em benefícios. Isso aí é 3 vezes o orçamento do Bolsa Família. A gente podia começar a chamar de Bolsa Empresário, que tal? Mas eu só acho engraçado é que o agronegócio é que lidera a lista. Quem mais reclama de gasto público, que vive falando que tem que cortar benefício, já que eles são especialistas nisso, podia desmatar as isenções deles também. E calma que tem mais. Qual a obrigação que essas empresas têm? Não só não garantem nada, como vários grandes empresários até financiaram a tentativa de golpe outro dia mesmo. Nem compromisso com a democracia eles têm, vão ter com o trabalhador? Não. E detalhe, ainda tem o tal do PERSE, o programa criado para incentivar restaurantes, bares e setor de eventos na pandemia, zerando o imposto delas. Até aí, tudo bem. Só que aí a direita pressionou o governo para manter ele em 2024 até 2026. Ainda tá na pandemia, eu não tô sabendo? Então é isso, eu tô com Covid, por isso que todo chocolate hoje em dia anda tão sem gosto. E eu achando que é porque as empresas pioram o produto e encarecem ele para aumentar a margem de lucro. Mas o pior não é nem isso não. Sabe qual que é uma das empresas que foi beneficiada pelo PERSE e ganhou 336 milhões de isenção só de janeiro a agosto do ano passado? Chuta! iFood. Se você me contasse, eu também não acreditava. Uma das empresas que mais se deu bem com a pandemia ganhou isenção na pandemia. Mas quem sou eu para julgar, né? E essa foi a primeira vez que divulgaram a lista do Bolsa Empresário. Por que será que ficava escondida antes, hein? Eu tenho pra mim que se a pessoa fica puta de pagar imposto, ela devia votar em gente que quer cobrar imposto dos mais ricos, não? E a favor de isentar quem ganha menos dinheiro. Isso tudo que a direita vota contra sempre que pode, sabe? O rico não paga imposto, mas eu e você... Jatinho e jet ski é direito isento de imposto. Empresa gigante também. Mas na hora de votar para zerar imposto na cesta básica, aí eles são contra. Mas quem sou eu para julgar, né? Mas essa fila não anda, né? A gente devia fazer igual os jovens. Usar lá o internet, que eles usam lá para pagar as coisas.